Olá, a paz de Jesus. A partir de agora você acompanha Resposta Católica com Padre Paulo Ricardo. Juntos vamos aprender mais sobre a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Desde já agradecemos pela atenção. Deus te ilumine. Queridos irmãos e irmãs, no Resposta Católica de hoje gostaria de responder a pergunta de um sacerdote, o padre Eugênio Alexandre. Ele tem um programa de rádio em Alagoas, na cidade de Arapiraca, e transmite nesse programa de rádio várias das nossas respostas católicas e conteúdo gratuito que se encontra no nosso site. Inclusive é uma ideia para aqueles internautas que possuem algum programa de rádio saber que podem livremente usar esse conteúdo, porque, como diz São Paulo, verbum Dei non est ligatum, uma palavra de Deus, ela não está amarrada. Então, o conteúdo gratuito do nosso site pode tranquilamente ser veiculado. Eu só pediria que aquele conteúdo que é pago fosse veiculado exclusivamente fora da internet. Ou seja, dentro da internet, o conteúdo pago deveria estar somente no site padrepauloricardo.org. Por quê? Porque é a forma que nós temos de sustentar esta obra. Aliás, agradeço ao padre Eugênio Alexandre por ser também ele nosso colaborador aqui no site padrepauloricardo.org. Pois bem, a pergunta do padre Eugênio Alexandre é a seguinte, aliás, não é dele, mas é de um de seus ouvintes. Por que Deus permite o sofrimento dos seus filhos? Bom, aqui nós estamos diante de um grande mistério. O mistério do sofrimento. E se você quiser estudar mais aprofundadamente a respeito disso, eu aconselho que você veja o Catecismo da Igreja Católica no número 1499 e seguintes. Trata-se da explicação a respeito do sacramento da unção dos enfermos e ali nós temos várias intuições a respeito do mistério do sofrimento, da doença, da dor e da morte. Pois bem, dada esta bibliografia básica para o nosso conhecimento, o que é que nós podemos dizer a respeito do sofrimento dos filhos de Deus? Em primeiro lugar, nós devemos recordar a grande compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus não podia ver um enfermo, um doente, uma pessoa que fosse necessitada sem compassivamente se debruçar sobre aquela pessoa e lhe dar a cura. Mas existe algo também que nós notamos na ação de nosso Senhor, que é o fato de que ele não visava tanto a cura física quanto a salvação última daquela pessoa. É por isso que nos relatos de cura, ou seja, nos relatos em que Jesus faz cessar um sofrimento específico na vida de uma pessoa, Jesus sempre conclui dizendo: vai, a tua fé te salvou, te curou. A cura não é a finalidade última, mas é introduzir a pessoa na realidade da salvação. É por isso que nós precisamos aqui entender uma realidade bem concreta. Deus quer a nossa salvação final. Deus tem um objetivo. Deus tem uma visão muito diferente da nossa. Nós muitas vezes estamos imersos nos nossos problemas, na nossa faina diária, nas nossas preocupações do dia a dia. E por causa dessas nossas preocupações, nós temos uma tendência de esquecer. Esquecer a finalidade desta vida. Nós fomos colocados aqui para preparar o nosso céu. Nós fomos colocados aqui para preparar a nossa salvação eterna. Então é por isso que Deus não vai fazer de tudo para impedir que nós soframos aqui neste mundo. Mas Ele vai fazer de tudo para salvar as nossas almas. Aqui nós temos uma pequena intuição, talvez uma pequena velinha, que ilumina um pouco este grande mistério do sofrimento. Nós não sabemos por que Deus permite o sofrimento. Nós não sabemos por que é que Ele, que é onipotente, todo-poderoso, podendo acabar e eliminar todo o sofrimento da face da terra,
continua permitindo que nós soframos. E esse mistério se alarga e se aprofunda ainda mais quando nós vemos uma outra coisa, que Deus veio neste mundo para sofrer conosco. Esta é a verdadeira resposta a respeito do sofrimento humano. Deus não quis eliminar o sofrimento humano, mas quis mudar o sentido do sofrimento humano. Ele veio, ele se fez carne, ele se fez homem como nós, sofreu, carregou nossas dores e morreu crucificado. E assim, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento humano agora tem um novo significado. Tem um significado redentor. Quando nós colocamos a nossa cruz junto com a cruz de Cristo, quando nós abraçamos o nosso sofrimento, esse sofrimento é capaz de ter um outro significado, um significado que eleva ao invés de jogar para baixo. Sim, porque o sofrimento humano, por si mesmo, ele degrada. As pessoas que sofrem, as pessoas que são oprimidas debaixo da dor, da doença e da morte, são pessoas que, como todos nós, têm uma tendência de se degradar, de se desfazer e, como pessoa humana, elas se tornam verdadeira sombra humana e não verdadeiros seres humanos. Quem sofre se destrói. Mas nosso Senhor veio aqui nos dar um outro caminho. Quando o sofrimento é abraçado com destemor, quando o sofrimento é abraçado por amor a Deus, então acontece uma transformação, uma verdadeira ressurreição ainda dentro do sofrimento. Isto, certamente, muitos sacerdotes já experimentaram no próprio confessionário e no atendimento das pessoas. Ver a transformação das pessoas quando elas abraçam a cruz e dão um significado àquela dor. Dão um significado de união a Cristo, um significado redentor. É por isso que a Igreja Católica nunca abraçou e jamais irá abraçar o curandeirismo que nós encontramos em algumas seitas. Sim, Deus faz milagres. Sim, Deus pode agir e curar as pessoas. Mas Ele tem um foco principal, que é a salvação eterna de nossas almas. Então é por isso que, muitas vezes, Deus pode até permitir o sofrimento. Por quê? Porque o principal para Ele é a nossa salvação. Deus cura uma doença, quando esta doença e esta cura irá ajudar a salvação eterna desta pessoa. Mas imaginemos esta possibilidade, porque ela de fato existe, que uma pessoa seja curada. E nesta cura, ao invés de agradecer a Deus, tornar-se mais próxima de Deus e, portanto, salvar a sua alma, essa pessoa se esqueça da graça recebida e vá vivendo a sua vida de forma desleixada, vá vivendo a sua vida de forma desatenta e termine se perdendo. Isso seria uma tragédia. Deus, portanto, conhece muito mais do que nós conhecemos e vê muito mais do que nós vemos. A resposta do porquê Deus permite o sofrimento dos seus filhos é uma resposta que, no fundo, fica no mistério. Deus não nos disse porquê Ele permite que nós soframos, mas Ele nos deu um porquê sofrer de uma outra forma, através da transformação interna do sofrimento. Por que eu sofro? Por que o sofrimento veio até mim? Eu não sei. Mas eu sei como eu posso dar um novo porquê a esse sofrimento, unindo-me ao sacrifício redentor de Cristo na cruz.